jiu-jitsu no mundo. Trouxeram a técnica do jogo de solo brasileiro com uma habilidade única e botaram a arte suave na boca do povo. Royce Gracie, filho do Hélio, foi o primeiro lutador a representar essa modalidade dentro de um octógono e confirmando que o tamanho não era o mais importante dentro de uma luta. Era uma busca que a gente tinha de querer saber qual o melhor estilo de arte marcial. E para descobrir isso só tinha uma maneira: tirar o tempo, tirar a regra, tirar peso, tirar luva. Você faz o que você tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer, até alguém ganhar. Durante anos nós provamos que o jiu-jitsu é o melhor estilo de arte marcial. Royce lutou o UFC 1 em 1993 nos Estados Unidos, em Denver, Colorado. Rorion Gracie, o seu irmão mais velho e criador do UFC, escolheu o jovem franzino para provar a eficácia do jiu-jitsu em combates reais. A luta de chão conquistava o mundo. Quando apareceu a oportunidade, claro que eu não vou pular na frente dos irmãos, dos primos. Tinham vários na minha frente que poderiam ter feito o mesmo que eu fiz. Mas eu acho que o Rory e o meu pai me escolheram porque eu nunca tinha lutado Vale Tudo antes. E eles sabiam que eu ia escutar a voz deles. Os primos, os irmãos, o Rickson, os outros irmãos, poderiam ter feito o mesmo serviço, mas talvez fossem um pouco mais violento. E eles sabiam, pelo meu caráter, que eu não ia bater nos adversários. Quando meu pai falou antes de entrar na luta, ele falava: meu filho, não bate nos seus adversários. Eu brincava com ele: mas por quê, pai? Vale tudo, deixa eu meter a mão na cara deles, para tirar sangue de alguém. O meu filho ganha usando a técnica de jiu-jitsu. Do tatame para o octógono, se a família Gracie mostrava o talento do jiu-jitsu e a eficiência dessa técnica, Marco Ruas foi o pioneiro na importância do cross-training. Ele teve a visão de que se treinasse todas as modalidades, chegaria ao topo. Naquela época não existiam rounds, não havia limite de peso. Por exemplo, no UFC 7, em 95, Marco Ruas ganhou o confronto pesando 95 quilos, enfrentando o gigante Paul Varelans, de 2 metros e pesando 136 quilos. Não tinha competição no Brasil, não. Eu via só falar na competição do UFC, eu chegava aqui por vídeo, aquele VHS, né? Chegava muito depois. E eu via o Royce, né, vencendo as lutas de caras mais pesados, de torneios, né? Então eu achava aquilo incrível, mas era muito louco, não tinha peso, eu não tinha no Brasil caras daquela estrutura, né? E, porra, a última luta que eu fiz no UFC 7, o cara tinha mais de 2 metros e 5, 6. Não tinha tempo, não tinha luva, não tinha muitas regras, quer dizer... Mas era o meu sonho, era fazer uma luta internacional. A evolução do Vale Tudo para o MMA, tudo mudou. E para os nossos mestres visionários, isso foi positivo. Então eles botaram regra, botaram uma comissão atlética, eles faziam parte ali da comissão atlética de Las Vegas, e botaram regra, estipularam, botaram luva, botaram tempo, e ficou melhor. Já não é qual o melhor estilo de luta, é quem é o melhor lutador, quem tem a melhor estratégia. Que todo mundo pratica a mesma coisa. Todo mundo treina jiu-jitsu, todo mundo treina boxing. Então não é mais qual o melhor, isso já provamos qual o melhor estilo de luta. Agora quem está mais bem preparado. A história foi escrita. O sucesso e a evolução do MMA se deve a esses guerreiros que, com muito suor, garra e sangue, redigiram um novo momento para o mundo das artes marciais. Tá chegando a hora, daqui a pouquinho tem UFC pra você na tela da Band. Para do intervalo, segura aí, a gente volta já. Esporte Total. Oferecimento Casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Os maiores atletas do MMA você vê aqui. E para começar, no dia 14, 8h30 da noite, tem Fight Night, ao vivo de Las Vegas. É emoção, golpe a golpe. E dia 21, direto do Rio de Janeiro, os principais nomes da maior organização de MMA do mundo em combates emocionantes. O UFC é na Band. As frutas brasileiras
brasileiras estão na moda, hein, João? Ah, pra mim sempre tiveram, Cris. Eu adoro. Ah, não, mas eu não tô falando de sabor, não. Eu tô falando do mercado da moda. Vem ver. Dá pra acreditar que da produção da banana, o Senai ia inventar um tecido bonito, durável, com preço competitivo. Ah, sério? É, e que gera muito menos impacto ambiental do que os outros tecidos. E olha só, combina comigo, né? Com você e com o mundo, né, Cris? Até porque ser sustentável é uma moda que veio pra ficar. Vem ver. E foi aqui, no Instituto Senai de Inovação e Tecnologia, no Rio de Janeiro, que caules da banana que eram descartados começaram a virar tecido. Nossa, e é muito legal transformar toneladas de resíduos da bananicultura em renda, em oportunidades e sustentabilidade no campo, na indústria e na moda. É, não é só banana. É, e se é para inovar, modernizar e melhorar a vida de todos, é Senai. Nós do Viva Sorte queremos lhe desejar o melhor ano da sua vida. E esse QR Code aqui é o que pode pagar todas as suas contas e ainda pode te tirar do aluguel. Isso mesmo, teremos o sorteio de uma casa prontinha aí na sua cidade. Além disso, 10 Pix de R$5.000. E todos os dias de segunda a sexta, 10 Pix de R$500. Isso é Viva Sorte. Acesse agora vivasorteoficial.com.br, porque eu quero entregar essa casa para você. Todos os dias. Verão chegou. Verão é sinônimo de calor e diversão, não é mesmo? E no Nordeste, então, é diversão na certa. Por isso, a Band Nordeste vai levar você para uma viagem incrível pelos 9 estados da nossa região. E eu já estou com as malas prontas. Vem aí a segunda temporada do Band Verão Nordeste. A partir de janeiro, as suas tardes de sábado aqui na tela da Band estarão a cara do verão. Todo o Nordeste, a Band está. Opa, tudo bem? É aqui que estão recebendo o currículo? Não. Ué, como não? Não é aqui que tem emprego? Sim, mas é porque aqui você aprende na prática o universo digital com grandes nomes no mercado. Se qualifica e aí sim pode garantir seu emprego. Gostei. Quero me matricular. Digital College, escola de habilidades digitais com aulas 100% presenciais. O skate está manobrando no Show do Esporte. A lenda Bob Burnquist traz todas as novidades do mundo das 4 rodinhas para a tela da Band. É só marreta no Skate Overall. Oferecimento Banco do Brasil, o banco que mais investe no skate brasileiro. NBA para você. Na partida entre Dallas Mavericks e Boston Celtics, melhor para os verdes de Boston, que venceram mais uma e seguem com a melhor campanha da NBA. Após perder 3 de suas últimas 4 partidas, os Celtics juntaram os cacos e foram com tudo para cima dos Mavericks. Jason Tatum foi o grande destaque dos Celtics, com 29 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Do lado dos Mavericks, o mágico Luka Doncic terminou com 23 pontos. Final Boston 124, Dallas 95. Orlando Magic e Memphis Grizzlies jogaram nesta quinta-feira lá na terra do Mickey, na Flórida. E deu a lógica, a equipe com a 5ª pior campanha em toda a NBA. O Orlando Magic até que lutou, mas acabou derrotado pelos Grizzlies, dono da 2ª melhor campanha da Conferência Oeste. O destaque dos Grizzlies foi mais uma boa atuação de sua estrela, Ja Morant, que foi o cestinha da partida com 32 pontos, garantindo a vitória por 123-115. Ex-campeão dos meio-médios pesados do UFC, o brasileiro Glover Teixeira fará o evento principal do UFC 283, que terá transmissão da Band. Glover tenta recuperar o cinturão da categoria. Eu não luto se não for pelo cinturão. Eu paro de lutar hoje mesmo
mas se não for pelo cinturão, eu não luto mais. Glover disse isso após a revanche contra Jiri Prochazka não acontecer por conta de uma lesão sofrida pelo tcheco. O brasileiro não teria tempo para se preparar para outro adversário, faltando 10 dias para o evento, que seria no início de dezembro. Outra luta pelo cinturão foi promovida e terminou empatada. Com isso, a organização não pensou duas vezes. Eles perguntaram se eu lutaria no Brasil pelo cinturão. Eu, na hora, vamos. Esta é a animação do mineiro de Sobralha, que mais uma vez pretende fazer história. Se vencer a etapa 283 no Rio, quebrará seu próprio recorde de campeão mais velho da história do UFC. Em 2021, aos 42 anos, faturou o título da categoria meio pesado. A preparação está muito bem, obrigado. Benzaço, felizaço, bem pra caramba, né, cara? O treino tá bom. Aos 43 anos, enfrentará o americano Jamal Hill, de 31. Cara relativamente novo no UFC. Tem 5 lutas, 4 vitórias, 1 derrota e levou a melhor nas 3 últimas. Então, Jamal Hill é duro pra caramba, né? Explosivo, novo, envergadura boa, tem um poder de nocaute forte. Tá ali, né, cara? Tá ali, tá ganhando, tá provando que é um dos melhores do mundo. E por conhecer bem o adversário, Glover sabe quais caminhos escolher no octógono para recuperar o cinturão que foi perdido em 2022. Mas eu vou chegar lá e fazer o meu jogo, né? Eu acho que ele não tem um chão que eu tenho, você entendeu? E onde que pode atrapalhar ele. Até também nos strikes. E estamos falando do recordista de vitórias por finalização nesta categoria, hein? O meu jiu-jitsu foi MMA, né? Que é ground and pound e vai maciando a carne, né? Glover Teixeira sabe o caminho do cinturão. Já teve o seu? Lutou contra grandes nomes, como John Jones, Rashad Evans e Rampage Jackson. Experiência não falta, mas disputar um título no Brasil, meu caro, é outra coisa. Se não desse mais essa adrenalina, o cara já nem faz mais, não compensa, né, bicho? Porque ali é um show, né? Milhares de pessoas aqui no estádio, milhões de pessoas vendo no mundo. Pô, tem que marcar presença ali, tem que treinar bem aí. Você pensa nisso, você dá aquela adrenalina, você na hora da luta ali, mas é tudo na calma. Em suas últimas 7 lutas, 6 vitórias. O gosto amargo daquela derrota que o fez perder o cinturão pode se transformar em um doce sabor da glória diante do público brasileiro. Uma espécie de redenção para Glover Teixeira. O homem tem história. Dia 21 de janeiro, aqui na tela da Band, UFC, pra você, direto do Rio de Janeiro. Mais um intervalo, segura aí, a gente volta já. Luiz Antônio tá na área, derrubado é pênalti! A emoção que faz história está de volta. Próxima quinta, às 9 da noite. Flamengo e Audax. Campeonato Carioca. Com um jeito Band de fazer. Lembra da sensação de receber um cartão de Natal de verdade? Os artistas que pintam com a boca e os pés sabem do valor e do significado dos autênticos cartões de Natal. E é por isso que eles criam cartões que são verdadeiras obras de arte há mais de 60 anos. Para enviar cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés a quem você ama, acesse apbp.com.br.
Nós do Viva Sorte queremos lhe desejar o melhor ano da sua vida. E esse QR Code aqui é o que pode pagar todas as suas contas e ainda pode te tirar do aluguel. Isso mesmo, teremos o sorteio de uma casa prontinha aí na sua cidade. Além disso, 10 Pix de R$5.000. E todos os dias de segunda a sexta, 10 Pix de R$500. Isso é Viva Sorte. Acesse agora vivasorteoficial.com.br, porque eu quero entregar essa casa para você. Aqui a gente se diverte com o seu perrengue. Ah, que legal! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Afinal, a tristeza não tá com nada. Bota zap pra galera no perrengue, piloto! E pra manter sempre o bom humor, é só ficar ligado. Eu ri um pouquinho, eu fiquei um pouco preocupado. Teve gente que se machucou aí com essas coisas que se mostrou aí. Neste domingo, 8 da noite, Perrengue na Band. Como é que esquece aquele pedacinho de estresse? A falta dela me adoece. Eu não esqueço nem se eu quisesse. Como é que esquece aquele pedacinho de estresse? A falta dela me adoece. O melhor basquete do mundo está aqui. Neste domingo, 11 da noite, o Atlanta de Trae Young tem pela frente a equipe de Paul George na Cidade dos Anjos. Hawks, Clippers. E segunda, às 11, tem duelo na Conferência Oeste. LeBron James contra o MVP Nikola Jokic. Lakers, Nuggets. NBA é na Band. Esporte Total. Oferecimento. Casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Quinta-feira de chuva e frio aqui na capital de São Paulo. E também teve a volta de Abel Ferreira ao comando do Palmeiras. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar. Logo na apresentação de Abel Ferreira ao Palmeiras em novembro de 2020, declarações fortes. Palavras que seriam o prenúncio do que estaria por vir. O português é viciado em ganhar. 797 dias depois, o status de Abel Ferreira hoje é completamente diferente. A desconfiança inicial foi totalmente chutada para longe, com 6 títulos, entre eles 2 Libertadores e o último Campeonato Brasileiro. A versão de Abel Ferreira, que começa 2023 na Academia de Futebol 5 de janeiro, é a imagem do prestígio. O aqui e o agora é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e muito realizado no clube onde estou. A realidade é esta e é isso que eu me foco. Tanto sucesso atravessou o mundo e suas férias em Portugal, seu país natal. Lá, o vício em ganhar tem que se acostumar também à inevitável rotina das premiações individuais. Nos últimos dias, Abel recebeu a honraria Talento que Marca o Mundo, da Liga Portuguesa, e também o voto de louvor em Meinado, região vizinha a Penafiel, onde fica a casa do treinador. Foi também indicado pela segunda vez entre os 15 candidatos a melhor técnico do mundo. Eu particularmente gosto muito do nós, porque isto eu sei que vocês o oferecem de forma individual, mas por trás deste prémio está um clube, estão adeptos, estão torcedores. E é claro que tudo isso torna crescente a especulação de Abel Ferreira na seleção brasileira. História que ele nega. Volto a referir, a minha realidade é o Palmeiras. Renovamos o contrato no início do ano. Estamos num clube onde nos proporcionam todas as condições e esta é a minha realidade. E esse é o aqui e o agora. Quando tu tens uma relação, eu falo-te relação conjugal e está tudo, não tens necessidade de mudar. Eu não tenho essa necessidade de mudar. Da Europa, Abel Ferreira comandava a pré-temporada do Palmeiras de forma remota, com auxiliares aqui na Academia de Futebol. Também a preparação do elenco para 2023, que já não conta mais com Gustavo Scarpa e Wesley. Reforços, todos das categorias de base que, aliás, acumulou títulos e revelações nos últimos anos.
A escolha do treinador continua coerente, lá com a primeira entrevista, quando chegou ao clube. Valorizar o coletivo e quem já está aqui dentro. Se contratarmos 1, 2 jogadores, não mais. Se contratarmos, estou a falar no se. E, portanto, vamos valorizar todo o trabalho que é feito, vamos valorizar a academia. Criticam-nos porque nós não apostamos na academia, não é? O que é falso, o que é mentira. Portanto, o que nós vamos fazer muito poucas mexidas, para não dizer nenhumas, porque acreditamos nos jogadores que temos e valorizamos todo o nosso trabalho que é feito dentro do clube, não só pelo treinador, mas por toda a estrutura, pela nossa direção técnica, pelo nosso clube, e é isso que nós vamos continuar a fazer. E esse é o futuro do clube. A concorrência interna vai aumentar. O grupo de 30 atletas tem nomes formados pelo clube, com fome de vencer, como diz Abel. As novidades são o lateral Garcia, o zagueiro Naves, o volante Fabinho, o meia John e o atacante Giovani. Todos já atuaram pelo profissional, mas agora ficam definitivamente no time de cima. Fim de sub-20 para eles. Vanderlan e Hendrick já eram profissionais de forma consistente ao fim do ano. É o projeto de futuro do Palmeiras com a cara de Abel Ferreira que inicia o ano. Títulos e muito dinheiro tem sido o resultado dessa história até aqui. 8 anos que eu vou fazer de Palmeiras, a gente gastou 188 milhões, né? E com a venda agora de Hendrick, está em 917 milhões de venda. Gastou 180, arrecadou 780 a base no Palmeiras e vem mais por aí. Dá para entender o sucesso do time, o Abel, enfim, tudo que o Palmeiras está fazendo, porque não contratou ninguém até esse momento, porque não precisa. Bom, minha gente, acabou. Você quer rever o programa de hoje? Já sabe, é fácil, simples. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e baixe o aplicativo Band Play. O Esporte Total vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, logo depois do Jornal da Noite, tá certo? Aquele abraço, valeu minha gente, até mais. No ano da virada. Heisenberg ainda está solto. Mãos ao alto! Sinta-se abraçado por toda a nossa equipe. She's incredible. She's incredible. Um beijo pra você, essa família linda. Sua noite é mais Band. Aguarde que vem surpresa para valer. Às 8h30, mais alegria. Primeira sexta do ano é de churrasco.
Churrasco tem que ter música. Música é de aquela galera. Então é uma boa ideia. Aproveita e traz aquela dose de bom humor. Faustão na Band. Logo depois, mais emoção. Mistérios, dramas, romance e muitas reviravoltas numa novela para se apaixonar. Valor da Vida. E às 11, mais novidade. Da cozinha da minha casa para esse mundão gastronômico. No nosso cardápio tem tudo o que a gente gosta. É isso que os adultos fazem, quando ninguém está olhando. Um banquete de viagens, cultura, receitas e boa conversa. Estreia Papo com Sabor. Nesta sexta, quanto mais Band, melhor. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Baby, como é que esquece aquele pedacinho de estresse? A falta dela me adoece. Eu não esqueço nem se eu quisesse. Como é que esquece aquele pedacinho de estresse? A falta dela me adoece. Luiz Antônio tá na área, derrubada, é pênalti! A emoção que faz história está de volta. Próxima quinta, às 9 da noite. Flamengo e Audax. Campeonato Carioca. Com um jeito Band de fazer. Gentileza viraliza. O Ian que atingiu os Estados Unidos. É uma perseguição impressionante. A única coisa que muita gente tem por aqui é esperança. Senadores continuam com a análise de dados. Ficaram muito assustados com a intensa troca de tiros. O verdadeiro absurdo. O Palácio de Buckingham confirmou a morte da rainha. Tá com os olhos bem abertos, que a gente ajuda você. Vamos falar de bolsa, inflação oficial. A Rússia vive uma debandada de reservistas que foram convocados na última semana. É só no nosso, tem aí o povão reclamando, Latino. A carne tá um absurdo, né? Tatena, só no nosso, Tatena. Vamos ver. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. O melhor estado civil é aquele que cabe no nosso orçamento. A gente vai separar. Desjuntados. Nesta terça, 11 da noite, na Band. No ano da virada.
Heisenberg ainda está solto. Mãos ao alto! Sinta-se abraçado por toda a nossa equipe. She's incredible. She's incredible. Um beijo pra você, sua família linda. Nossa Senhora! Cê tá louco! No capricho do capricho! Cenas de desespero dos passageiros, incluindo crianças, em um avião atacado a tiros no México. Bandidos dispararam contra o avião para vingar a prisão do filho do megatraficante El Chapo. Ao assumir o Ministério do Planejamento, Simone Tebet diz que prioridade vai ser atender os pobres com responsabilidade nos gastos. O saque aniversário do FGTS vai mesmo acabar? Ministro do Trabalho diz que decisão ainda não está tomada. Bento XVI é sepultado no Vaticano em cerimônia com 50 mil fiéis, presidida por outro Papa. Fato inédito na história da Igreja Católica. Polêmica com prefeituras marca a chegada de mototáxi por aplicativo a São Paulo e Rio de Janeiro. Primeira vacina contra a dengue entra na reta final com eficácia de quase 80%. Surfista brasileiro de ondas gigantes morre afogado em Nazaré, em Portugal. Novo capítulo na novela da família real britânica. Príncipe Harry acusa o irmão William de agressão. Na série especial Como Combinar a Pizza com o Vinho, um chefe brasileiro tem a fórmula do sucesso. O Jornal da Band está começando. Neste sábado, vamos curtir lugares e histórias contadas por Saramago e outros grandes autores portugueses. Uma aventura literária pela Europa. Nossa viagem por Portugal, pelos olhos da literatura, segue estrada país adentro. Com uma bagagem repleta de livros. A obra de Saramago é universal. Ele escancarou os problemas do ser humano. Sábado, 8h30 da noite. Viagem a Portugal. Documento Band. E na próxima quinta, às 9 da noite, Campeonato Carioca. Sabia que calma vende em caixinha? Sabia que sono vende em caixinha? Sabia que combate a ansiedade vende em caixinha? Sabia que Nevocalme é um medicamento com ativos de origem natural que te ajuda a combater ansiedade leve e insônia? Para você ficar com cara de quem viu passarinho verde. Nevocalme. Tudo isso em uma só caixinha. Você bem 24 horas. Informação com credibilidade. Os nossos repórteres trazem as notícias de todo o Ceará, os destaques regionais e nacionais. Tudo isso de segunda a sexta às 18h50, comigo, Franciane Amaral, no Band Cidade. Curta mais basquete, curta mais futebol, curta mais lutas, curta mais esportes. Siga a Band TV nas redes sociais e fique de olho na gente. Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte quando a LBV ligar. Diga sim. LBV e você, juntos para vencer a fome. Esta sexta, sua noite é mais Band. Aguarde que vem surpresa para valer. Às 8h30, mais alegria. Primeira sexta do ano é de churrasco. Churrasco tem que ter música. Música é de aquela galera. Então é uma boa ideia. Aproveita e traz aquela dose de bom humor. Faustão na Band. Logo depois, mais emoção. Mistérios, dramas, romance e muitas reviravoltas numa novela para se apaixonar. Valor da vida. E às 11, mais novidade. Da cozinha da minha casa para esse mundão gastronômico.
No nosso cardápio tem tudo o que a gente gosta. É isso que os adultos fazem, quando ninguém tá olhando. Um banquete de viagens, cultura, receitas e boa conversa. Estreia Papo com Sabor. Nesta sexta, quanto mais Band, melhor. Arrasou, viu? Tamo junto, vamos firme e forte. Papel da Band? Sim, claro! Sexta-feira sensacional! Os dois vão ao lado de novo. É um carro de conteúdo. Pode aqui, ó. Alô, DJ! Grande lance espetacular! Que toco! Tem guerigueri. Porque essa resenha esportiva é boa demais. É só ligar aqui e pronto. Isso é esporte. É com nós! Você pegou a visão, né? Estou seguindo. Meus amigos, eu sou o missionário R.R. Soares, estou na Band de volta de 6 às 8 da manhã, 2 horas, só de bênção grande. Veja esse caso. Vai andando agora, não tenha medo, vai andando. Põe a pegada nas costas, põe a muleta. Agora, em nome do Senhor Jesus, o senhor anda normal. Vai andando, isso mesmo. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Andando. E depois vai ser o seu, de segunda a sexta, aqui na Band, de 6 às 8 da manhã. Deus abençoe. Boa noite. Qual é a chance de você estar andando pela rua e um ônibus destruir um muro que cai na sua cabeça? Imaginando que isso aconteceu, qual é a chance de você sobreviver a isso? O Jornal da Band de ontem mostrou o acidente que atingiu uma jovem no interior de São Paulo e hoje a gente volta a essa história para contar como ela sobreviveu. As imagens são impressionantes. A mulher caminha pela calçada quando, de repente, um ônibus atravessa o muro. A moça se assusta e até tenta correr, mas é atingida na cabeça por uma grande parte da estrutura que se solta com o impacto da batida. A Ciesla tem 21 anos e ainda não acredita que sobreviveu ao acidente. Eu só penso que eu não poderia estar viva agora, sabe? Que é Deus. Sabe, foi Deus que colocou a mão. Um milagre, né? Um milagre. Segundo a Guarda Civil Municipal aqui de Piracicaba, que atendeu a ocorrência, o ônibus estava parado dentro da garagem da empresa, sem motorista, num local onde aguardava serviços de manutenção e também reparos. A Aviação Monte Alegre já abriu uma sindicância para apurar o que de fato pode ter causado o acidente. A moça de 21 anos vai receber todo o apoio necessário para o tratamento. Ela permanece internada na enfermaria da Santa Casa de Piracicaba com diversas fraturas pelo corpo. Já até passou por uma cirurgia no pé. Está consciente, não corre riscos e se recupera bem apesar do acidente grave do qual foi vítima. A imagem é inacreditável. O rapper Orochi, que é muito famoso entre os jovens, se deu mal numa praia do litoral do Rio. A polícia foi atrás dele por causa de um vídeo em que um segurança dele aparece armado. Posso fazer tudo ser melhor do que da última vez. O rapper Orochi e 2 seguranças foram detidos pela Polícia Civil durante um passeio de lancha na Praia dos Ossos, em Búzios, na região dos Lagos. Eles estavam com vários amigos em férias na cidade e postando tudo na internet. 2023 é tudo nosso e diante. Nas imagens é possível ver um homem dançando com uma arma longa, que parecia um fuzil, numa casa de praia de Jeribá, um dos destinos mais procurados em Búzios. E enquanto alguns agentes estavam na lancha, outros faziam buscas na casa. Uma espingarda calibre 12, a que aparece nos vídeos, uma pistola e drogas foram apreendidos. Ele esclareceu que ele foi responsável por filmar e divulgar no Instagram, mas que em nenhum momento ele teria colocado as mãos na arma. Orochi é um dos rappers de maior sucesso da atualidade. Apenas em uma rede social, o cantor tem quase 7 milhões de seguidores. Em uma plataforma de vídeos, um dos clipes do artista tem mais de 216 milhões de visualizações. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez e fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. Os seguranças do cantor são policiais militares. O segundo sargento André Luiz Miranda Moreira e o cabo Jorge Fernando de Araújo Viana Oliveira
foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Eles pagaram fiança e foram liberados. O rapper Orochi prestou depoimento como testemunha e depois foi liberado, porque até agora não ficou comprovado que ele usou as armas. No entanto, a Polícia Civil apreendeu imagens do circuito interno da mansão e vai verificar agora exatamente quem usou o armamento. A polícia também identificou Matheus Portugal, produtor do rapper MC Pose, como um homem que aparecia no vídeo dançando com a espingarda calibre 12, mas ele já não se encontrava mais na casa. Ele também foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo. O nome do rapper, que é muito famoso entre os jovens, é Orochi, não Orochi, como eu falei. Paloma. O roubo de faróis de carros vem crescendo no Brasil, principalmente os de Porsche, que podem custar até R$50 mil. As peças são revendidas por criminosos na internet. O ladrão para em frente ao carro importado, desce e em menos de 30 segundos leva os faróis dianteiros com extrema facilidade. Repare que a placa do veículo do criminoso está coberta. Esse tipo de crime vem acontecendo com frequência. O alvo principal são os carros da marca Porsche. Entre as vítimas estão alguns artistas, como MC Menor e Salvador da Rima. Parei o carro 30 minutos, levaram o meu farol. O bagulho é louco, João. Nós tá na luta, comprando Porsche e vocês vivendo de roubar farol, hein? A peça é visada pelos bandidos por causa do preço. Um farol do tipo chega a custar R$50 mil. As oficinas especializadas têm registrado o aumento da chegada de carros que tiveram os faróis levados por criminosos. Isso vem se acentuando com o passar do tempo, né? Mas é uma coisa que a gente convive já há alguns anos. É o furto desses tipos de farol nesses tipos de carro. O destino da maior parte das peças é o mercado clandestino, principalmente por meio da internet. Uma das vítimas, que não quer ser identificada, encomendou um farol que estava sendo oferecido em um anúncio na internet. E quando a peça chegou, ela percebeu que era, na verdade, o farol do próprio carro que tinha sido furtado pelos bandidos. Na Holanda, esse tipo de furto já ocorre há pelo menos 10 anos. Por lá, a principal motivação é o uso da peça para o cultivo da maconha. Isso porque o farol fornece as condições ideais de iluminação e calor para a produção. Outras peças de carros importados também vêm sendo alvo de bandidos. Emblemas de grades, faróis de milhas, faróis, lente de espelhos retrovisores. Começou agora também o furto de vidros blindados. Então, o negócio, esses carros, hoje aqui no Brasil, não pode se deixar na rua. Tentativa de assalto a uma padaria em São Paulo. O comércio pertence à família de um policial que estava nos fundos. Ele viu a ação dos dois bandidos pelas câmeras. Quando um dos ladrões se distrai, o policial aparece e dispara. Um dos assaltantes morreu lá. O outro, mesmo baleado, tentou fugir e acabou preso. Um catador de recicláveis foi morto durante uma operação da PM na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ele carregava um pedaço de madeira que foi confundido com um fuzil. Dierson Gomes da Silva, de 51 anos, foi atingido por policiais militares durante uma operação nesta quinta-feira. A polícia disse que se deparou com um homem carregando um objeto que, segundo os agentes, aparentava ser um fuzil pendurado em uma bandoleira. A Polícia Militar abriu um procedimento apuratório para investigar as circunstâncias da morte do catador. Segundo moradores, ele sofria de problemas mentais. Dierson estava no quintal de casa quando foi atingido pelos tiros. Ele não resistiu e morreu no local. A comunidade pede justiça. Segundo a PM, a ação realizada na Cidade de Deus tinha como objetivo prender criminosos, capturar armas e recuperar veículos roubados. Um fuzil foi apreendido durante a ação. Após o confronto, os policiais retiraram barricadas da comunidade. A Delegacia de Homicídios da capital fez uma perícia no local e investiga o caso. Bandidos gravaram um vídeo comemorando um roubo em São Paulo. A polícia agiu rápido. Felipe Garrafa conta essa história. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Esse roubo aconteceu por volta das 2 horas da tarde. A dupla chega, aborda a vítima, uma mulher que depois sai correndo atrás dos bandidos. Ela tenta jogar a bolsa por cima do portão do prédio. Ela mora por ali e aí tentou jogar para dentro, só que não conseguiu. Os bandidos pegam o dinheiro que estava na bolsa e logo na sequência roubam o carro. E eles, dentro do carro roubado,
lado, gravam um vídeo com o celular, tirando um sarro da vítima que tinha acabado de ser roubada. Dá só uma olhada. Respeita, fi, respeita, fi, respeita, fi, é os D, fi, respeita, quer teto, é o quê? Quer Volvo? É Volvo, fi, você quer Volvo, fi, vamos de Volvo, fi, ó, respeita, aqui nós é bandido, fi. Nesse caso, quem riu por último riu melhor, que foi a polícia. Os dois foram presos em flagrante. Lana. Obrigada, Garrafa, pelas informações. Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de roubo de moto no centro de São Paulo. O bandido, que usava uma arma falsa, foi baleado 4 vezes. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 2 bandidos foram presos ao tentar roubar um banco perto de São Paulo durante a madrugada. Moradores ouviram o barulho e chamaram a polícia. Os ladrões chegaram a trocar tiros com os policiais, mas logo se renderam. Com eles foram apreendidas armas e ferramentas para arrombar os caixas. Um golpe antigo, baseado em furos na segurança das operadoras de celular, segue fazendo vítimas e dando prejuízo. O Márcio Campos explica. R$300 mil. Esse foi o valor que bandidos conseguiram embolsar vendendo produtos que não existiam depois de ter acesso à conta desse casal no Mercado Livre. Eles anunciaram um videogame. Toda a venda desse videogame eles conseguiram antecipar na plataforma e sacar para outras contas. Então foram mais de 15 saques de 15, 20 mil reais. Os criminosos estavam usando a loja porque tinham clonado o celular dele na semana passada. Só nesta quinta, o Mercado Livre confirmou a fraude, bloqueou a conta e abateu as dívidas do casal. No golpe chamado de SIM swap, ou troca de chip, os bandidos, se aproveitando de falhas nas operadoras, clonam o número de telefone da vítima em um chip em branco. Com o cartãozinho contendo os dados da linha, os criminosos conseguem burlar mecanismos com duplo fator de autenticação por SMS ou ligação, por exemplo, e ter acesso a contas de e-mail ou sites de compras. Eu tenho como me proteger? Infelizmente não. 100% da proteção desse golpe é responsabilidade da operadora e não nossa. A Babi foi outra vítima. Ela conta que procurou sua operadora, a Vivo, para reclamar e ouviu exatamente isso de um representante. Falaram que isso é um problema com a segurança dos dados. Então, sim, o responsável é a operadora. Então, eles simplesmente fazem uma ligação, alguma coisa, se passa por você e consegue fazer essa nova conta pré-paga. E foi o que aconteceu com a minha conta. Nós procuramos a Vivo, que disse que as trocas de chip só são feitas presencialmente, após realização de biometria. A Babi não recebeu qualquer indenização e entrou com um processo contra a operadora por danos financeiros e morais. Quer dizer, a culpa é da Babi, né? Olha, o Jornal da Band vai continuar nesse assunto amanhã, cobrando das empresas e da Anatel solução para esse problema. Um lutador de MMA agrediu a ex-mulher que estava com um filho de 8 meses no colo no Rio de Janeiro. Wallace de Carvalho Lopes fugiu depois desse crime. A vítima teve ferimentos graves no rosto. A polícia disse que pediu medidas protetivas à justiça. Olha só o estrago provocado por um temporal em Campo Grande. Uma lagoa de contenção transbordou durante um temporal e inundou ruas e avenidas. Vejam só a força da enxurrada que levou uma geladeira embora. Casas foram invadidas pela água e várias famílias estão desabrigadas. Um ano depois dos deslizamentos que mataram 18 pessoas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, as obras que poderiam evitar novas tragédias estão longe de terminar. Quem mostra é o César Cavalcante. O Nelito é um dos sobreviventes dos deslizamentos em Franco da Rocha no ano passado. Meu Deus! Por mais que o tempo passe, nada o faz superar a saudade do pai, de 82 anos, e de outros 6 familiares mortos na tragédia. Infelizmente, eu não sou mais aquele cara que eu era. Infelizmente, eu não sou mais. Ao todo, 18 pessoas morreram nos deslizamentos. A obra de contenção da encosta, orçada em 7 milhões de reais, começou só em outubro. Apesar da demora, a prefeitura da cidade nega atraso. Aqui no morro, os operários estão perfurando a encosta e injetando concreto. E daí, eles colocam esses canos para a água dar vazão quando chover. Só que aqui a obra está bem no começo. Olha só, pelas imagens do Paulo Alves, quanta coisa ainda falta. Enquanto isso, os moradores estão com muito medo porque estamos em mais uma temporada de chuvas.
Na semana passada, a queda de um muro no canteiro de obras assustou. Franco da Rocha tradicionalmente sofre quando há fortes chuvas. Do casal com 2 crianças passando pelo córrego, gente. Olha o perigo. Nas últimas horas, choveu 75% do que estava previsto para toda a semana. O centro da cidade ficou alagado. A prefeitura diz que toca obras para a construção de 2 piscinões, mas que eles só devem ficar prontos para o próximo verão. Fazer o quê, né? Choveu, Franco da Rocha é isso. Cerca de 100 casarões históricos correm risco de desabar em São Luís, problema que se agrava na temporada das chuvas. Não dá para falar de São Luís sem citar o Centro Histórico, que ao todo possui cerca de 5.000 casarões coloniais. A cada esquina ou rua, uma beleza deixada pelos fundadores da capital do Maranhão. Com a chegada do período chuvoso aqui na região, muitos desses imóveis correm o sério risco de cair. Cerca de 100 casarões da área tombada, que abrange a parte de proteção federal, estão em risco médio ou leve de desabamento. Os proprietários dos imóveis constantemente são notificados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que também fiscaliza a área. A população tem que entender que o poder público ele é proibido de colocar recursos públicos em imóveis privados, salvo uma decisão judicial onde o proprietário ele prove que ele não tem recursos necessários para fazer a manutenção primária do seu imóvel. Muitas das vezes os órgãos públicos de preservação são chamados a fazer as intervenções emergenciais para evitar um dano maior no imóvel. Vários processos ainda tramitam na justiça contra proprietários que acabam não cuidando de seus imóveis, numa área que é reconhecida mundialmente. Falar de saúde, o Brasil está bem longe da meta de cobertura vacinal infantil. Os números são preocupantes. A baixa cobertura vacinal infantil traz um alerta. Crianças menores de 5 anos estão mais vulneráveis a contrair doenças que seriam evitáveis, como sarampo, cachumba, rubéola, tétano, meningite C e hepatites A e B. A conclusão é do Observatório de Saúde na Infância, da Fiocruz. Em todo o Brasil, a vacina BCG, que previne contra formas graves de tuberculose, foi a única a bater a meta. E o estado do Rio está entre os piores do país no ranking da vacinação infantil. Em 2022, o Rio de Janeiro não alcançou a meta de nenhuma das vacinas do calendário básico infantil e ficou abaixo da média nacional em todos os imunizantes. Mas a situação mais preocupante é em relação à vacinação contra o sarampo. Apenas 28% dos bebês que deveriam ser vacinados receberam a segunda dose do imunizante. A gente já observou desde 2018 até 2021 26 óbitos de crianças menores de 5 anos por sarampo no Brasil. A vacinação contra outras doenças no estado fluminense também preocupa. Hepatite A alcançou apenas 31% e febre amarela, 41%. A poliomielite até registrou 54% da meta, mas ainda está longe do ideal, que é de 95%. A gente tem esse risco real e fora de surtos de outras doenças. A boa notícia é que a gente sabe como fazer. O novo ministro do Trabalho disse que a decisão de acabar com o saque aniversário do FGTS não está tomada. Luiz Marinho vai ouvir o conselho curador do fundo para ter uma posição final. Esse dinheirinho extra tem ajudado a girar a economia, né? Muita gente gostou de receber, nos últimos 3 anos, um dinheirinho extra do FGTS no mês do aniversário. O que você usou o valor? Pagar dívida. Você pagou bastante dívida? Sim. Porque é um dinheirinho que vem, ainda mais pra gente que é pobre, assalariado, ajuda muito. O saque aniversário injetou 35 bilhões de reais na economia desde 2020, quando foi criado. Mas agora pode estar com os dias contados. O novo ministro do Trabalho disse que pode eliminar essa modalidade e deixar apenas o saque tradicional, que libera o valor total em casos como demissão, aposentadoria e compra da casa própria. O fundo tem um objetivo, é proteger através da poupança do trabalhador e ser uma ferramenta para gerar empregos a partir do investimento do fundo, investindo em saneamento básico, investindo em habitação, além de propiciar a possibilidade da casa própria, gerar empregos. Em entrevista ao Jornal da Band, Luiz Marinho explicou que ainda vai ouvir outras entidades.
pressuposto é o debate no Conselho Curador do Fundo. Evidente que não é canetada, não é nem canetada nem canelada, isso é um governo do diálogo, negociação, do entendimento. 1 em cada 4 empregados que recebem o FGTS optou pelo saque aniversário. São cerca de 29 milhões de pessoas. Essa modalidade tem vantagens e desvantagens. Tudo depende das prioridades de cada trabalhador. A pessoa deve pensar que deve utilizar esse recurso de forma sábia, ou seja, em despesas necessárias. No saque aniversário, o empregado tem direito de sacar uma vez por ano de 5% até metade do total. Mas cuidado, em caso de demissão sem justa causa, o saldo na conta fica retido por 2 anos. O empregado só recebe na hora a multa de 40%. A Uber estendeu hoje para o Rio e São Paulo o transporte de pessoas em motos. As prefeituras das duas cidades querem impedir o serviço. 2020 está disponível em 160 cidades. Nesta quinta foi a vez das principais capitais do país. Usuários do Rio de Janeiro e São Paulo passaram a ter acesso ao Uber Moto. O novo meio de transporte é mais barato do que as viagens com carros de passeio. Para quem usa moto para trabalhar, mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. E eu já fiz 3, 4 viagens de passageiro. Tive até elogio, tive até gorjeta também. E eu acho que sim, é uma nova modalidade, porque a gente, motoboy também, estamos para trabalhar em todas as partes. Então, um passageiro que precisa chegar no seu destino mais rápido é mais fácil e também para nós é mais lucro. Mas aqui em São Paulo, a prefeitura notificou a Uber e pediu a suspensão imediata do serviço. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, alega que a modalidade ainda não foi regulamentada na cidade. Então, o que tem hoje, objetivamente? Suspensão das atividades. Para quê? Para uma análise e dessa análise a gente poder fazer a autorização ou a proibição. No Rio, os mototáxis são comuns no transporte de moradores nas comunidades. No caso do Uber Moto, o prefeito Eduardo Paes publicou nas redes sociais que não vai permitir o serviço na cidade. A prefeitura alega que as motos estão liberadas na favela como forma de complementar a falta de transporte, mas que no restante da cidade o serviço ainda precisa de regulamentação. Com o reajuste do salário mínimo, vai mudar o cálculo da contribuição paga pelos MEIs, os microempreendedores individuais. É bom ficar atento para não perder benefício. Não faz muito tempo que Paula voltou a trabalhar. Ela tinha dado uma pausa no salão para cuidar da filha recém-nascida. Mas, como ela é formalizada como microempreendedora individual, teve direito ao salário maternidade. Ajuda muito, porque eu realmente não pude, eu trabalho com serviço, então não tinha o que fazer. Então o salário veio na hora certa. O microempreendedor individual conta com vários benefícios previdenciários, inclusive auxílio-doença. Mas, segundo a Receita Federal, mensalmente, cerca de 50% dos MEIs atrasam as contribuições e podem perder os direitos depois de um tempo. As consequências também afetam a saúde financeira do negócio. Porque se você tiver negativado, você não pode emitir nota fiscal. Você não pode, então o que é que acontece? Você fecha o mercado para você. A contribuição paga pelos MEIs vai mudar, porque é baseada no salário mínimo, que foi reajustado. Com os impostos, o valor passa a ficar entre R$ 67 e R$ 72 por mês, a depender do tipo de atividade. E o MEI caminhoneiro, entre R$ 159